Não é falta de limite, o que observar e como ajudar a criança. Leitura rápida. Principais pontos do artigo. Tópico. Natureza do TAR. O transtorno não é má educação ou preguiça, trata-se de uma condição do neurodesenvolvimento que afeta as funções executivas no cérebro. Tópico. Sinais principais: desatenção a tarefas longas, hiperatividade, inquietação constante e impulsividade, agir antes de pensar. Tópico. Impacto emocional. Inclui baixa tolerância à frustração e oscilações rápidas de humor, frequentemente interpretadas incorretamente como pirraça. Tópico. Como intervir, criar rotinas previsíveis, dar instruções fragmentadas, elogiar o esforço real e realizar adaptações no ambiente escolar. Muito provavelmente você já ouviu ou até mesmo disse alguma destas frases cotidianas. Tópico. Ele não para quieto por 1 minuto. Tópico. Parece que não escuta quando chamamos. Tópico. Começa uma atividade e logo abandona. Tópico. Na escola, ele sabe todo o conteúdo, mas nunca consegue terminar as tarefas. Tópico. Age por impulso e depois se arrepende profundamente. Estas observações são clássicas no consultório psicopedagógico e costumam indicar suspeita de TAR, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Contudo, antes de rotular a criança, é fundamental compreender um aspecto central: TAR não é falta de educação, falta de limites, preguiça ou desinteresse. Trata-se de uma condição de ordem neurobiológica que impacta diretamente a regulação da atenção, o controle de impulsos, a organização e o comportamento motor. É importante ressaltar que nem toda criança ativa ou desatenta tem TAR. A infância é naturalmente marcada pela curiosidade, energia e pela imaturidade na regulação emocional. O divisor de águas reside na frequência, na intensidade e no impacto real que essas manifestações causam na aprendizagem, na autoestima e no convívio familiar do sujeito. O que é o TAR e como ele afeta o cérebro? O TAR compromete principalmente o funcionamento das funções executivas localizadas no córtex pré-frontal do cérebro. As funções executivas funcionam como o gerente da nossa mente, sendo responsáveis por: tópico. Planejar ações e sequenciar etapas. Tópico. Manter e alternar o foco da atenção de forma voluntária. Tópico. Controlar impulsos e inibir respostas automáticas, controle inibitório. Tópico. Gerenciar o tempo e a memória de trabalho. Tópico. Lidar com frustrações e autorregular as emoções. Na prática, a criança com TAR muitas vezes sabe o que precisa fazer, mas seu cérebro enfrenta barreiras químicas para executar a ação de forma consistente. Ela não age de maneira inadequada de propósito, ela realmente precisa de suporte e estratégias para conseguir focar e se regular. O transtorno costuma se apresentar em 3 formas clínicas principais. Tópico. Apresentação predominantemente desatenta, dificuldade acentuada de concentração em tarefas rotineiras ou longas. Tópico. Apresentação predominantemente hiperativa impulsiva, inquietação motora e pressa nas respostas. Tópico. Apresentação combinada, presença de ambos os conjuntos de sintomas de forma equilibrada. O que observar na criança? Diferenciar a agitação típica da infância de um quadro de TAR exige uma observação atenta a critérios objetivos. Desatenção no cotidiano. A desatenção no TAR não significa incapacidade total de focar. Muitas crianças no espectro apresentam hiperfoco em atividades de altíssimo interesse imediato, como videogames ou temas de interesse particular. A dificuldade real aparece nas tarefas que exigem esforço mental sustentado, paciência ou repetição. Sinais comuns. Tópico. Cometer erros frequentes por distração ou descuido em tarefas escolares. Tópico. Perder objetos escolares, casacos ou brinquedos com frequência. Tópico. Parecer não ouvir quando alguém fala diretamente com ela. Tópico. Ter dificuldade em seguir instruções sequenciais e organizar suas atividades. Tópico. Distrair-se facilmente com qualquer estímulo visual ou sonoro do ambiente. Hiperatividade, inquietação motora. A hiperatividade se caracteriza por uma agitação corporal que parece não ter fim. Tópico. Mover constantemente as mãos ou os pés, ou remexer-se na cadeira. Tópico. Dificuldade em permanecer sentado em situações onde isso é esperado, como durante as refeições ou nas aulas. Tópico. Correr ou subir em móveis em situações inadequadas.
Tópico: falar excessivamente e ter dificuldade em engajar-se em brincadeiras calmas. Impulsividade. A impulsividade é a ausência do freio inibitório natural. Tópico: responder a perguntas antes que elas tenham sido totalmente formuladas. Tópico: dificuldade severa em esperar sua vez em jogos ou filas. Tópico: interromper a fala de adultos ou intrometer-se em brincadeiras alheias. Tópico: envolver-se em situações físicas de risco por agir antes de avaliar as consequências. Tá e regulação emocional. Um dos pontos menos discutidos, mas de grande impacto, é a desregulação emocional. Por possuírem uma maturação mais lenta nas áreas cerebrais de controle de impulsos, crianças com TA frequentemente apresentam. Tópico: baixa tolerância à frustração, reagem de forma intensa a um não ou ao perder uma brincadeira. Tópico: mudanças abruptas de humor ou explosões de raiva desproporcionais ao fato ocorrido. Tópico: irritabilidade e impaciência no trato social diário. Estes episódios costumam ser erroneamente interpretados pelos adultos como birra ou desafio intencional. Punir ou gritar com a criança nesse estado de desorganização neurológica apenas amplia o estresse, impedindo que ela aprenda a se acalmar. Como ajudar a criança em casa? A estabilidade e a clareza do ambiente doméstico são fundamentais para o desenvolvimento de funções executivas estruturadas. Tópico: crie uma rotina visual previsível. Utilize quadros com fotos ou desenhos que mostrem a sequência das atividades diárias: acordar, tomar café, estudar, brincar, tomar banho. Saber o que vem a seguir reduz significativamente a ansiedade. Tópico: instruções claras e fragmentadas. Em vez de dar uma ordem genérica como arrume seu quarto, divida a tarefa em etapas curtas. Primeiro, guarde os brinquedos no baú. Quando terminar, me avise para fazermos o próximo passo. Tópico: minimais estímulos distratores. No local de estudos, mantenha a mesa limpa, sem brinquedos, telas ligadas ou barulhos que roubem a atenção da criança. Tópico: valorize o esforço, não apenas a perfeição, elogie as pequenas vitórias. Parabéns por ter se concentrado para terminar essa folha de exercícios. Crianças com TA costumam receber muitas correções ao longo do dia, e o reforço positivo é essencial para manter a autoestima saudável. Como a escola pode contribuir? A parceria entre a família e a equipe docente é o pilar de sustentação do aluno com TA na escola. Tópico: posicionamento estratégico. Colocar o estudante nas primeiras fileiras, próximo ao professor e longe de portas, janelas ou murais muito coloridos que facilitem a distração. Tópico: adaptação na entrega de tarefas, fracionar atividades muito longas em partes menores e oferecer tempo adicional para a realização de provas e avaliações. Tópico: pausas ativas, permitir pequenos intervalos de movimento monitorado, como pedir para o aluno ir buscar um giz ou entregar um bilhete na secretaria, para aliviar a inquietação física de forma produtiva. Tópico: sinais discretos de resgate, combinar um sinal sutil entre professor e aluno, um toque leve no ombro ou um olhar, para trazê-lo de volta à tarefa sem expô-lo perante os colegas de classe. O papel do psicopedagogo. O acompanhamento psicopedagógico atua diretamente na reabilitação das funções executivas e na reconstrução do vínculo afetivo da criança com o ato de aprender. O psicopedagogo clínico. Tópico: desenvolve estratégias de metacognição, ensina a criança a entender como ela mesma aprende melhor. Tópico: trabalha a organização temporal e espacial da criança com o material de estudos. Tópico: orienta a escola e a família sobre quais adaptações são necessárias para assegurar a inclusão e o sucesso escolar do aluno. Pague um cafezinho para o autor. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a manutenção do blog comprando um cafezinho simbólico para o autor. Escaneie o código acima ou copie a chave Pix abaixo.